Como criar sistemas de magia que encantam o leitor para livros de fantasia? Continue vendo esse vídeo se você quer conhecer exemplos clássicos e modernos para inspirar o seu próprio trabalho, aprender a criar sistemas de magia consistentes integrados à sua história e desenvolver habilidades práticas através de um exercício guiado de criação de magia e muito mais. Eu sou Vilto Reis, escritor, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos. E antes de eu entrar no conteúdo desse vídeo, eu queria te falar de uma oportunidade de aprender escrita criativa, ou seja, como escrever melhor as suas histórias, e eu estou falando de uma oportunidade totalmente gratuita, ok? Ficou interessado, interessada? É muito fácil. Basta curtir esse vídeo e depois se inscrever no canal, ativar as notificações, que você vai receber conteúdo semanal que vai te ajudar a escrever aquelas histórias que você sempre quis. Combinado? Posso contar com o seu like, a sua inscrição, então bora pro vídeo que esse conteúdo ficou muito bacana. Introdução ao conceito de sistemas de magia. Nem todo mundo sabe o que se quer dizer quando se fala em sistemas de magia. Quando eu penso em sistemas de magia, eu sempre me lembro do quanto eles são fundamentais para poder dar vida e cor às histórias de fantasia. A magia nesse contexto é mais do que apenas varinhas e feitiços, tá? É um sistema complexo que define as regras do mundo onde a história se passa. Todos os livros que eu citar aqui nesse vídeo, eu vou citar vários, eles vão estar listados aqui embaixo e caso vocês queiram adquirir algum desses livros, façam isso pelo meu link, que aí eu ganho uma pequena comissão e você me ajuda a continuar com esse trabalho, ok? Por exemplo, né? Senhor dos Anéis do Tolkien. A magia nesse mundo é uma força meio sutil, assim, parte integrante da natureza e da história da Terra-média. Já em O Feiticeiro de Terra-Mar, da Ursula Le Guin, a magia é baseada na verdadeira natureza das coisas e no poder dos nomes verdadeiros. Então são coisas diferentes. O interessante dos sistemas de magia é que eles não precisam ser apenas um conjunto de regras, uma coisa meio arbitrária. Na verdade, o que torna um sistema de magia interessante, fascinante, é a forma como ele se encaixa, como ele se integra no mundo da história, moldando tanto a cultura quanto os personagens. Em Mistborn, que é o meu atual queridinho, né, do Brandon Sanderson, eu tô com vários livros aqui do Sanderson para ler, mas eu acabei de ler o segundo livro da trilogia, da primeira era de Mistborn. Tô louco para ler o terceiro, porque tá sendo incrível, assim. E depois eu quero ler os outros livros do Sanderson, que eu nunca tinha lido nada dele. Mas em Mistborn, do Sanderson, por exemplo, a magia ela é uma parte integral da estrutura social, da história, com um sistema bem definido, bem redondinho, baseado em metais e nas propriedades desses metais. Falando no Sanderson, ele propôs as 3 leis para a criação de sistemas de magia que eu acho geniais e que podem te ajudar bastante. A primeira lei diz que a habilidade de um autor em resolver conflitos de forma satisfatória com magia é diretamente proporcional a como o leitor entende essa magia. Ou seja, quanto mais você conhece as regras, mais você pode brincar com elas. A segunda lei do Sanderson é sobre limitações. Ele diz que as limitações de um sistema de magia são mais interessantes do que os seus poderes. Isso é legal, né? Eu acho que faz todo sentido. Pensa em um personagem que pode fazer qualquer coisa com magia. Ele seria meio chato, assim, ele ficaria chato rapidinho. Mas se você coloca limites, como um feiticeiro que só pode usar magia quando está sob a luz da lua, aí as coisas ficam mais interessantes. E a terceira lei do Sanderson é a que eu acho mais legal, mais interessante, que é a habilidade de um autor de expandir o que já existe na história é maior, ou deve ser maior, do que a habilidade de adicionar algo novo. Em outras palavras, é mais interessante ver o autor explorar as profundezas de um sistema já estabelecido do que simplesmente jogar novos elementos mágicos na história. E entender essas leis me ajudou muito a criar sistemas de magia mais interessantes, né? Mais diferentes para as minhas histórias. Eles me fizeram pensar na magia não só como um conjunto de truques, mas como uma parte fundamental do mundo que eu estou construindo, né? Pensando nos impactos reais, nos personagens e na trama.
E no próximo tópico a gente vai mergulhar ainda mais fundo e comparar alguns sistemas de magia, então fica aqui comigo. Vamos lá. História e evolução dos sistemas de magia e do gênero de fantasia no século XX. Quando eu olho para a história, para essa evolução que eu estou falando aí dos sistemas de magia, eu fico fascinado com a maneira como eles foram se transformando ao longo do tempo. Vamos usar o exemplo que é um dos mais conhecidos aí do Senhor dos Anéis, do Tolkien. Nesse universo, a magia é uma coisa meio etérea, assim, é uma força que permeia toda a Terra-média. Os personagens mágicos, como o Gandalf, eles usam as suas habilidades de uma forma meio sutil, porque tudo é meio integrado ao mundo ao redor dele. E a magia não é apenas um conjunto de truques, mas é parte daquela realidade. Agora, se a gente for olhar com outro exemplo que eu já citei, que é o Feiticeiro de Terra-Mar, da Ursula Le Guin, a gente vê um sistema completamente diferente. Porque ali a magia é baseada no conhecimento dos nomes verdadeiros das coisas, refletindo aí uma conexão profunda entre linguagem e entre poder. O protagonista, o Jed, não sei como se fala o nome do protagonista, ele aprende que com grande poder vem grande responsabilidade, aquela frase bem conhecida, e uma lição que é central para o desenvolvimento do sistema de magia e do personagem e da história, né? E se a gente for mencionar novamente o Mistborn, do Brandon Sanderson, eu estou falando de um sistema de magia mais complexo, mais detalhado, mais redondinho. Em Mistborn, a magia é ligada à ingestão de metais. Então, cada metal confere um tipo específico de poder. Isso cria um mundo onde essa estratificação social, política, está intrinsecamente ligada a essa magia, né? Uma integração fascinante entre o sistema mágico e o mundo. Sei lá, existe o Atium, que é um metal que praticamente só o Senhor Soberano, que é tipo um imperador / deus dentro daquele mundo, né? E só ele controla a produção e o estoque daquele metal. Então, tudo gira ao redor daquilo. A política, a sociedade, todo o sistema gira ao redor disso. Esses exemplos, eles mostram como os sistemas de magia evoluíram, não só em complexidade, mas também como eles se integram às histórias. Cada autor trouxe novas ideias, novas concepções de como a magia funciona e como ela afeta o mundo e os personagens. E é incrível pensar em como um sistema de magia bem construído, né? Ele pode enriquecer uma narrativa, dando mais profundidade, tornando o mundo mais imersível, mais crível, mais curioso. A gente quer saber como é que os personagens vão sair daquela loucura, como é que eles vão lidar com aquilo tudo. Então é essa magia dos sistemas de magia. Essa frase não ficou muito boa, mas é aqui que está a graça do negócio, né? Então, pensando nisso, você já percebeu como esses sistemas de magia refletem as preocupações e as mentalidades também da época em que eles são criados? Por exemplo, O Senhor dos Anéis. A magia tem um ar de mistério, de antiguidade, refletindo uma certa nostalgia do Tolkien pelo um passado perdido. Já no Feiticeiro de Terra-Mar, a Le Guin ela explora temas de equilíbrio, autoconhecimento, algo muito presente nos movimentos aí meio de contracultura da época, né? Que era uma coisa numa época meio parecida, meio próxima ali que ela viveu. Já em Mistborn, o Sanderson traz uma abordagem quase que científica para a magia, refletindo um pouco aí o nosso fascínio contemporâneo pelas tecnologias e pelas implicações dessas tecnologias. Então, ao pensar em criar o seu próprio sistema de magia, considere como ele se encaixa não só no mundo da sua história, mas também como ele reflete o mundo em que você vive. E no próximo tópico, tá, a gente vai mergulhar em algo que vai levar a nossa compreensão da magia a um novo nível. Então fica ligado e continua aqui comigo. Vamos falar agora de elementos fundamentais de um sistema de magia. Então, né, eu já falei um pouco ali do que é, como é que se desenvolveram, fiz um comparativo. Agora a gente já está indo para uma parte mais aqui de vocês entenderem isso aqui para poder aplicar na escrita de vocês, ok? Então, elementos fundamentais de um sistema de magia. Quando a gente fala sobre criar um sistema de magia, a primeira coisa que vem à mente é a necessidade de regras e limites claros.
Isso pode parecer um pouco meio paradoxal, talvez, porque a magia é supostamente ilimitada, ou deveria ser, mas é exatamente aí que mora o segredo. Vamos pegar um exemplo, né, que agora a série está em alta e tal, né, que é a Roda do Tempo, né, mas que é baseada nos livros do Robert Jordan. Nessa série, os usuários de magia eles podem fazer coisas incríveis, mas existe um custo real e perigos associados ao uso excessivo da magia. Então esses limites eles criam tensão, criam drama, tornando a história mais envolvente. Além disso, essa consistência interna é vital. Isso significa que as regras que você estabelece para a magia no seu mundo precisam fazer sentido e precisam ser seguidas ao longo de toda a história. Em O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, a magia é tratada quase como uma ciência, com regras bem definidas que o protagonista precisa aprender e respeitar. Isso não só adiciona profundidade ao mundo, mas também ao próprio personagem que precisa se esforçar para poder dominar essas regras. E por falar em regras, como a magia influencia a sociedade e o ambiente no universo da história é um aspecto crucial para você pensar. Em O Império Final, que eu já citei aqui, né, que é o primeiro livro de Mistborn, do Sanderson, a magia não só define a estrutura social, mas ela também é parte do sistema, do ambiente da história. E o sistema de magia tem um impacto direto na vida diária das pessoas, nas crenças dela, até na geografia desse mundo. E o que eu acho mais fascinante nisso tudo é como um sistema de magia bem pensado pode ser uma ferramenta poderosa para poder explorar temas complexos, temas relevantes. Pense em Filhos de Sangue e Ossos, que é um livro da Tomi Adeyemi fantástico, assim, é um dos meus preferidos, onde a magia ela é ligada a questões de poder, de opressão e até de mudança ambiental. Então, a maneira como a magia é entrelaçada com esses temas não só enriquece a narrativa, mas também faz a gente refletir sobre as questões do nosso próprio mundo. Portanto, ao criar um sistema de magia, você não está apenas inventando um conjunto de regras para os seus personagens lançar feitiço, né? Lançar aquela famosa Fireball, né? Você está construindo a fundação de um mundo, definindo como ele funciona. E mais importante, dando aos seus personagens e leitores uma janela para poder explorar e questionar aspectos do mundo real de maneiras novas, de maneiras criativas. Agora, eu quero saber de você. Como você acha que a magia pode ser usada para poder refletir ou comentar sobre questões do mundo real? Compartilhe aí suas ideias nos comentários, porque eu estou bem curioso para ver o exercício imaginativo de vocês, ok? E no tópico, né, no próximo tópico, a gente vai falar ainda sobre algo que vai adicionar ainda mais profundidade aí ao seu mundo de fantasia. Então fique atento e preste atenção nisso. Tipos de sistemas de magia. Tá? Quando a gente explora aí esses modelos, esses tipos diferentes de magia na literatura de fantasia, a gente encontra principalmente dois tipos, tá? Sistemas rígidos e sistemas flexíveis. Cada um tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Entender essas diferenças pode ser crucial para você que está criando o seu próprio mundo de fantasia. Então, vamos começar com sistemas rígidos. Eles têm regras bem definidas, como em A Saga do Assassino, da Robin Hood, né? Nessa série, o sistema de magia é bem definido com dois tipos principais de magia. A magia do talento, né? E a magia do enganador. Eu não sei como é que ficou na tradução, se é simpatia, eu vi alguma coisa assim. E a autora cria um equilíbrio entre as habilidades mágicas e os custos associados ao seu uso, exemplificando um sistema de magia rígido. Então, a vantagem desse tipo de sistema é que ele cria um mundo mais crível, mais estruturado, onde as ações elas têm consequências previsíveis. Por outro lado, pode limitar um pouco a flexibilidade na narrativa, porque você, como autor, acaba vinculado às regras que você estabeleceu. Por outro lado, a gente tem os sistemas mais abertos, mais flexíveis, né?
tem as regras menos definidas. E aí um exemplo disso é as Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, onde a magia tem um papel mais místico, menos estruturado. Esse tipo de sistema permite uma maior liberdade criativa e pode levar a momentos de grande maravilha e surpresa. No entanto, o risco aqui é que, sem regras claras, a magia pode se tornar uma solução meio fácil para os problemas, o que pode acabar diminuindo a tensão e o drama da história. Um exemplo interessante que mistura os dois tipos é Os Filhos de Anansi, do Neil Gaiman. Aqui a magia funciona de maneiras misteriosas e muitas vezes inexplicáveis, mas ainda assim há um senso de lógica e limites no que pode ser feito, né? Ou deuses americanos também no Neil Gaiman, que seguem uma lógica meio parecida, né? E basicamente os deuses existem porque há pessoas, né, depositando ali a fé delas nos deuses, né? Mas se as pessoas pararem, né, de adorar aquele deus, de seguir aquele deus, esses deuses enfraquecem, podem até deixar de existir, né? Isso mostra que é possível ter um sistema que seja flexível, mas ainda assim tenha alguma estrutura. A escolha entre um sistema rígido ou entre um sistema flexível depende muito do tipo de história que você quer contar. Você deseja um mundo onde tudo é explicável e lógico? Um sistema rígido pode ser o mais apropriado. Mas se você prefere um mundo onde a magia é mais uma força misteriosa e maravilhosa, um sistema flexível pode servir melhor. Então lembre-se que a magia na sua história ela deve servir ao propósito da narrativa. Ela deve adicionar profundidade, dimensão ao seu mundo e não apenas ser um adereço, né? Uma coisa que poderia ser cortada. Então pensa bem no que a magia representa no seu mundo e como ela afeta os personagens e a trama. E você, né? O que você prefere? Sistemas mais rígidos ou mais flexíveis nas suas histórias? Ou nas que você está escrevendo, ou nas que você gosta de ler? Comenta aqui pra gente, porque eu quero saber qual tipo você é aí de escritor e de leitor, qual que você acha mais interessante. E no próximo tópico a gente vai mergulhar em como integrar efetivamente a magia, a trama e os personagens. Isso vai ser fundamental aí para poder criar um mundo de fantasia que seja interessante. Então fica ligado. Criando um sistema de magia único. Né? No que é importante pensar antes de fazer isso? Criar um sistema de magia único é um dos desafios mais empolgantes que acho que um escritor de fantasia tem. Para mim, é essencial pensar em algumas coisas antes de mergulhar nessa criação. Primeiro, eu considero onde eu busco inspiração. Vai ser numa mitologia, vai ser em algo da ciência, vai ser em algo da história. Todas essas fontes são incríveis. Por exemplo, a mitologia nórdica está repleta de magia, de deuses poderosos, de itens mágicos, né? O que pode servir de base para um sistema mágico que enfatize a relação entre o divino e o místico. Da mesma forma, a alquimia, as descobertas científicas da antiguidade, elas oferecem uma abordagem mais elementar, mais experimental da magia. Depois, eu penso em como integrar o sistema de magia com o enredo e os personagens. Então, a magia ela deve ser mais do que um adereço, né? Mais do que um enfeite, né? Mais do que uma bolinha na árvore de Natal. Ela precisa influenciar a trama, o desenvolvimento dos personagens. Em Os Reinos do Norte, do Philip Pullman, a magia está ligada inteiramente ou intimamente aos daemons, né? Representações animais da alma humana. Cada personagem tem um daemon que reflete a sua personalidade, e essa relação única entre personagem e magia é central para a narrativa, porque explora temas como identidade e maturidade. Outro aspecto fundamental é garantir que o sistema de magia não esteja isolado do mundo em que a história se passa. Ele deve estar integrado à cultura, à política, à economia do mundo, como num livro que é bastante elogiado, mas acho que pouco conhecido aqui no Brasil, que é A Canção do Sangue, tá? Do Anthony Ryan. Por exemplo, né? A magia ela é uma parte intrínseca da estrutura social, política, afetando tudo, desde a formação dos exércitos até a religião. Isso torna o mundo da história mais realista, mais tangível, e a magia se torna uma parte natural desse mundo. Além disso, eu penso na originalidade. É fácil cair na armadilha de repetir o que já foi feito, mas o desafio é criar uma coisa nova, uma coisa única.
Isso não significa reinventar a roda, mas sim encontrar uma nova perspectiva ou combinar elementos de maneira inovadora. Por exemplo, no livro A Voz do Fogo, do Alan Moore, a magia é apresentada de uma forma não convencional, porque ela está meio entrelaçada com a história de uma região específica e contada, né, nos contos que se seguem através de diferentes pontos de vista ao longo de séculos. E por fim, uma coisa que eu sempre me pergunto é como esse sistema de magia reflete os temas e as mensagens que eu quero explorar na minha história. A magia pode ser uma metáfora poderosa para questões reais como poder, corrupção, sacrifício, transformação ou qualquer outro tema que você queira desenvolver. Mas, né, você tem que fazer isso com essa consistência, com essa conexão, com essa ligação com o mundo. E agora prepare-se para algo que vai realmente aguçar a sua criatividade, porque a gente está prestes a mergulhar em um aspecto da magia que muitas vezes é esquecido, mas que pode fazer toda a diferença aí na sua história. Então, fica ligado nisso que eu vou te falar agora. Desafios e armadilhas na criação de sistemas de magia. Quando eu estou criando um sistema de magia para as minhas histórias, eu sempre me deparo com dois grandes desafios, né? Evitar os clichês e encontrar o equilíbrio entre originalidade e compreensibilidade, ou tornar aquilo entendível. Afinal, eu quero que o meu sistema de magia seja único. Mas eu também quero que os leitores entendam e se envolvam com ele, se importem e fiquem curiosos com esse sistema de magia. Então, evitar clichês é fundamental. Todo mundo já viu a magia dos elementos ou o clássico mago com o seu cajado mágico. E eu tento ir um pouco além disso. Eu olho para culturas menos exploradas na fantasia, como, sei lá, mitologias africanas, ou mitologias aborígenes, indígenas, ou, sei lá, outras mitologias, buscando inspiração para criar algo novo. Um bom exemplo disso é o livro que eu já citei, o Filhos de Sangue e Ossos, da Tomi Adeyemi, onde a magia é profundamente enraizada nas tradições culturais africanas e iorubás, oferecendo uma abordagem nova, uma abordagem refrescante, diferente, distinta. Outro ponto é a questão da originalidade versus ser entendível, tá? Porque, por um lado, eu quero criar um sistema de magia que se destaque, que tenha sua própria identidade. Por exemplo, em Perdido Street Station, do China Miéville, a magia ela é chamada de taumaturgia. Ela é algo complexo, cheio de nuances, refletindo a natureza bizarra, né, dos livros do Miéville, né, e do mundo desse livro em específico. Mas, por outro lado, é importante que esse sistema não seja tão complexo, ou tão obscuro, ou tão hermético, que os leitores se percam ou se desconectem. A chave aqui é a dose. É aquela coisa, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É um pouco sobre isso. Eu tento introduzir a magia aos poucos, deixando os leitores indo, se familiarizando com elas, com esse sistema mágico, através das ações, das experiências dos personagens, em vez de sobrecarregá-los com informações desde o início. Então, encontrar esse equilíbrio entre a originalidade e a compreensibilidade muitas vezes se resume a uma coisa: a magia deve servir à história. Ela deve agregar valor, seja impulsionando a trama, aprofundando o mundo ou revelando algo novo sobre os personagens. No final do dia, criar um sistema de magia é como fazer um tapete. Mas não qualquer tapete. Um tapete que seja tecido, com um sistema intrincado. Cada fio deve ser colocado com cuidado para criar um padrão que seja ao mesmo tempo bonito e funcional. Mas não adianta ficar só na teoria aqui, ficar eu falando, certo? Então, no próximo tópico, a gente vai para a prática. Exercício prático de criação. Vamos pensar algumas coisas aqui juntos e depois vocês podem, aí, quem sabe, fazer algo do zero aí para vocês. Criar um sistema de magia pode parecer algo assim difícil, absurdo e tal. Mas eu vou mostrar como é possível fazer uma coisa de forma estruturada, divertida, tranquila. Vamos começar com um guia passo a passo para criar um sistema básico e depois analisar um exemplo que eu criei especialmente para esse vídeo.
Primeiro, defina a fonte da magia no seu mundo. Isso pode variar, desde forças naturais, como elementos, até conceitos mais abstratos, como emoções ou música. No exemplo aqui que eu vou dar, que a gente vai pensar um pouco aqui, a fonte da magia vem das antigas ruínas espalhadas pelo mundo, cada uma com diferentes propriedades mágicas. Imagina, um mundo onde a magia vem dessas ruínas, né? Segundo, depois, estabeleça as regras. Decida como os personagens acessam e utilizam essa magia. Nesse exemplo que eu estou dando aqui para o exercício, os personagens eles talvez podem precisar de artefatos específicos encontrados nas ruínas para poder canalizar a magia. E eles também precisam entender a linguagem antiga escrita nessas ruínas, talvez essas ruínas são ruínas de outro povo, para poder controlar essa magia aí efetivamente. O terceiro passo é definir os limites e as consequências do uso da magia. Então não dá para deixar o personagem poder fazer qualquer coisa, porque senão perde a graça. No sistema aqui do nosso exercício, o uso excessivo dos artefatos podem causar exaustão física e mental, talvez. Além disso, algumas ruínas são meio instáveis e podem liberar forças incontroláveis se não forem usadas corretamente. Então, olha só, agora a gente já tem um limite, né? Agora pense em como a magia afeta, no quarto tópico aqui, pense em como a magia afeta a sociedade e a cultura do seu mundo. Nesse exemplo que eu estou criando, as ruínas se tornaram centros de poder e conhecimento, criando uma sociedade onde os arqueólogos mágicos eles são altamente valorizados, mas também tem conflitos por controle dessas áreas poderosas. Olha só, aí a sociedade já começa a girar em torno disso. Então, por último, considere a evolução da magia. Nesse sistema que eu estou criando, aqui no exercício, novas ruínas são descobertas ocasionalmente, trazendo aí novas formas de magia e alterando o equilíbrio de poder no mundo. Então, olha só, isso já começa a já gerar problemas, coisas que a gente pode usar nas nossas histórias para poder desenvolver a história. Então, recapitulando. Primeiro, defina a fonte da magia no seu mundo. Segundo, estabeleça as regras. Decida como é que os personagens acessam, utilizam essa magia. Terceiro, defina os limites e as consequências do uso da magia. Tá? Quarto, pense em como a magia afeta a sociedade e a cultura do seu mundo. Quinto, considere a evolução da magia. O que aconteceu, o que isso está gerando. Agora vamos pensar no exemplo ali que eu estava criando. O que torna esse sistema possivelmente interessante é como ele integra a magia com a exploração e a descoberta. Porque ele cria oportunidades para aventuras, para conflitos, ao mesmo tempo e que estabelece limites claros e consequências para o uso da magia. Além disso, ele se encaixa naturalmente no mundo e na narrativa, influenciando a sociedade e a cultura. E é isso que torna a criação de sistemas de magia tão empolgante. Você tem a liberdade de experimentar, de brincar com ideias e de criar um mundo que seja único, que seja cativante. E agora eu quero saber de você, como é que seria o sistema de magia no seu mundo de fantasia? Se você quiser fazer esse exercício dos 5 passos e publicar aqui nos comentários do vídeo, eu vou te dar um feedback aí, ok? Seja conciso, não precisa escrever 20 páginas para estruturar um sistema de magia, eu acho que eu fui bem direto, bem prático, mas eu gostaria de ver. E o que inspiraria a magia no seu mundo? Quais seriam as regras? Quais seriam os limites? Coloquem aí as suas ideias nos comentários e vamos seguir com essa discussão. Pronto! Agora aí você tem um arsenal de conhecimentos, estratégias para poder criar aí o seu sistema de magia, um sistema de magia que não só vai encantar, mas também vai imergir os leitores nos mundos fantásticos. Então a gente falou aí sobre a importância de estabelecer regras e limites, garantindo a consistência interna, uma relação significativa com o mundo da sua história. Além disso, exploramos como evitar clichês, encontrar um equilíbrio entre originalidade e criar um sistema que seja entendível, para que o seu sistema de magia seja tanto algo inovador quanto acessível.
Mas como a gente sabe, criar um universo mágico fascinante é só uma parte do processo de contar uma história incrível. E se eu te disser que existe uma forma de contar histórias que não só entretêm, mas que também ensinam lições valiosas para os seus leitores? No meu próximo vídeo a gente vai explorar o mundo dos contos cautelares. Eu vou mostrar como você pode escrever histórias que não só impressionam, mas que também transmitem mensagens importantes, reflexões profundas de uma maneira sutil e impactante, tá? Que não é aquela da fábula, né? Que tem uma moral que é explicada no final. E se você gostou das dicas de hoje e quer se aprofundar ainda mais nas suas habilidades de escrita, não deixe de se inscrever, dar o seu like aqui nesse vídeo, ativar as notificações no sininho aqui, porque aí a gente vai junto descobrir como criar contos, né, no nosso próximo vídeo que não só capturem a imaginação, mas que também deixem uma impressão duradoura aí no coração e na mente dos leitores. Então, gente, até o próximo vídeo aí, onde a gente vai mergulhar nesse universo fascinante dos contos cautelares. A gente se vê no próximo vídeo.